O Santos empatou ontem com o CRB jogando fora de casa. Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como vocês viram na introdução, no título, a gente vai falar sobre o empate do Santos fora de casa contra o CRB, 1-1. O Santos não tem jogado tão bem assim fora de casa, né? Mas, pelo menos, nesses últimos jogos, tem conseguido buscar um pontinho ou outro, que já é muito importante. Olhando pelo lado do copo um pouco cheio, a gente não perdeu ontem, e chegamos aí a 8 jogos de invencibilidade, sendo 5 vitórias e 3 empates. Mas olhando pelo copo meio vazio, eu acho que assim, era um jogo que a gente poderia ter vencido se a gente tivesse aproveitado melhor as oportunidades que a gente teve durante a partida. Por mais que foi um jogo sem uma quantidade exuberante de chances criadas, o Santos conseguiu sim algumas boas oportunidades que poderiam ter rendido um gol pra gente ali, pra quem sabe nos dar a vitória na partida de ontem. Mas vamos começar falando então sobre a escalação inicial do Santos. O Serginho acabou entrando ali de titular, né? Já que o Juliano acabou sentindo na última partida, ainda no primeiro tempo, e mais uma vez ficou de fora. Então o Serginho foi o escolhido mais uma vez para substituí-lo. E de resto, o time foi o mesmo que entrou em campo na última partida, com Guilherme, Furt e Otero lá na frente. O meio campo, então, formado pelo Serginho, João Schmidt e Diego Pituca. A nossa linha defensiva, Gil, Jair, JP Sherman, Escobar e o Brazão lá no gol. Eu gostei do Santos durante os primeiros 20 minutos pela marcação alta que teve, né? Por querer mandar no jogo. Eu achei isso muito interessante, principalmente jogando fora de casa. O Santos estava tentando pegar o controle da partida e não estava dando espaço para o CRB respirar na partida. Acontece que depois dos 20 minutos, eu não sei o que aconteceu, a gente meio que tirou um pouco esse pé da marcação alta e o CRB começou a jogar um pouco mais. Começou, inclusive, a tentar chegar com um pouco mais de qualidade na parte ofensiva deles ali. Eu acho que o Santos poderia ter não continuado na marcação forte se o time estava se desgastando com isso, mas não ter perdido tanto o controle da partida como foi, né, depois dos 20 minutos ali. Só que ainda assim a gente conseguiu sim algumas boas oportunidades, principalmente com o Otero, que fez uma partida muito boa ontem. O Otero foi um dos principais jogadores do Santos, ele conseguiu criar bastante. Inclusive teve um momento um pouco inusitado, eu diria, que o Santos teve uma falta a seu favor, ele foi para a cobrança da falta, mas ele estava com machucado tipo de nada na perna, assim, não era nem perceptível, só que estava saindo um pouquinho de sangue. O juiz simplesmente fez ele sair de campo para que ele fosse atendido e parasse o sangramento ali, que assim, não dava para ver, gente, ele levantou a meia, o João Schmidt, na verdade, levantou a meia dele, já não tinha mais nada, o sangue já tinha ido embora, mas ainda assim fizeram com que ele saísse de campo e ele não conseguiu bater a falta. Eu achei o lance meio bizarro, eu acho que não precisava ter tirado o jogador de campo, sendo que ele levantou a meia e já tinha saído ali um machucado. Mas tudo bem, né, gente? Acontece com o Santos coisas inusitadas assim em quase todo jogo. Enfim, fora esse momento que o Otero acabou ficando fora da partida, ele teve outros momentos em campo, inclusive em cobranças de falta, em finalizações de fora da área, que assim assustaram muito, levaram muito perigo ao CRB. Então eu acho que ontem ele foi um dos principais jogadores do Santos ali. No segundo tempo, o Santos ele fez algumas substituições, só que isso demorou um pouco para acontecer, né? O Santos, em determinado momento, estava encontrando também uma certa dificuldade de chegar no ataque, mas depois, aos 11 minutos, a gente chega no nosso gol, num lance do João Schmidt, que acaba sobrando por Serginho e ele finaliza. E, gente, depois disso, o jogo ficou parado por quase 10 minutos. Foram 9 minutos e pouquinho, só para revisar o gol e saber se validariam ou não o gol do Serginho. Eu achei um exagero de, assim, olha, tremendo. Porque primeiro impedimento não tinha, porque o jogador do CRB estava dando claras condições. E mesmo que tivesse impedido, a bola vem do jogador do próprio CRB, né? Eu acho que é o João Pedro o nome do jogador. O João Schmidt, ele não toca na bola ali naquele momento, é o jogador do CRB que desvia e sobra pro Serginho. Então, daí, se mesmo que tivesse impedido, tiraria esse impedimento por conta disso. Foi um toque claro do jogador do CRB. E também teve a questão do lance da mão, né?
lance da mão ali, que não tocou na mão do Guilherme, que estava atrás do João Schmidt ali, e também não chega a tocar na mão do Schmidt, e mesmo que tocasse, tocou primeiro no peito. E eles falam, se toca em outra parte do corpo, o toque na mão acaba sendo invalidado. Então, assim, tinham tantos fatores para darem o gol de uma forma muito mais rápida, não demorarem 9 minutos para darem esse gol, que eles preferiram, de fato, analisarem por todos os ângulos e todos os lances possíveis para ver se conseguia de alguma forma anular o gol do Santos, né? Mas não deu certo. Mesmo o juiz indo lá, eles não conseguiram chegar a uma conclusão de que o gol deveria ser anulado e o gol acabou sendo validado. Depois de quase 10 minutos que o jogo ficou parado, todo mundo já nervoso com aquela situação, tipo, meu Deus, não é possível que seja um lance tão difícil assim. E não era. Não era, foi um lance bem fácil, na verdade, como eu disse para vocês, tinha vários motivos para se validarem o gol, sempre um ou outro motivo que poderia ter entrado ali, mas ainda assim eles optaram por ficar parado 10 minutos. A arbitragem brasileira, a gente não pode esperar mais do que isso, é sempre uma lambança. Mas enfim, gol validado, 1-0 Santos, e depois disso o Santos começou a usar um pouco mais o seu contra-ataque. Acontece que o Furt, ele não tem a velocidade, né, para sair em contra-ataques, então precisaria ter uma substituição ali, colocando o Bigode, que tem um pouco mais de velocidade do que o Furt, e foi exatamente isso, demorou um pouquinho, na verdade, mas foi exatamente isso que o Carille fez. Acontece que ele pensou nisso, em dar velocidade ao time para tentar sair no contra-ataque, já que a gente estava saindo em muitos contra-ataques, só que não estava conseguindo aproveitar essas jogadas que a gente tinha. Ele acabou fazendo isso depois que a gente toma o gol de empate. A gente toma o gol de empate, inclusive foi um gol muito bonito, né, de voleio ali. Mas ele faz isso depois que a gente toma o gol. Eu acho que poderia ter feito isso antes, para a gente tentar chegar no segundo gol, sem necessariamente ter tomado o gol. Enfim, a gente acaba tomando o gol ali, 1-1. E exatamente depois desse gol, as substituições acontecem. Ele tira o Furt para a entrada do William Bigode. Ele tira o Guilherme para a entrada do Patrick, uma substituição que eu com certeza não faria. E ele tira o Serginho para a entrada do Miguelito. Eu acho que ele poderia ter colocado o Miguelito sim e o Bigode sim, mas o Patrick não precisaria ter entrado no lugar do Guilherme. Eu acho que foi uma substituição que não rendeu nada ao Santos na partida. Eu acho que o Patrick teve um bom lance no jogo. Em todos os outros lances que a bola chega nele, ele acaba perdendo a jogada, a gente acaba perdendo o nosso ataque. Então, não foi um jogador que fez uma grande diferença em campo, e a gente já sabia que, a gente já esperava que fosse assim, porque nas demais partidas que ele já havia entrado, foi justamente isso que aconteceu. Então, mesmo que a gente tivesse ganhado uma velocidade ali pelo meio com o William Bigode, a gente acabou perdendo do outro lado, já que era para o Guilherme estar ali, ele já não estava mais porque era o Patrick. Enfim, depois disso, outras substituições acabaram acontecendo, né? O Pedrinho acabou entrando no lugar do Otero, o Rincon entrou no lugar do Diego Pituca, mas isso foi bem no finalzinho ali. E no segundo tempo, depois das substituições e da gente ter tomado o gol de empate, o Santos ele ainda tem boas oportunidades, inclusive o Pedrinho tem uma chance, quem mais? O William Bigode também tem chances de tentar chegar no segundo gol ali. Só que a gente acaba não conseguindo. E no fim, o jogo acaba 1-1 mesmo. Um empate fora de casa. Como eu disse pra vocês, a gente pode olhar pelo lado positivo da coisa, né? Mais um jogo que a gente não perdeu. Então a gente continua com essa invencibilidade aí, chegando a 8 jogos. O que é importante, todo ponto fora de casa, principalmente, é bem-vindo. Mas entra também aquele lado negativo de, poxa, a gente precisa aprender a jogar um pouco melhor fora de casa e tentar buscar não só um ponto, mas quem sabe 3 pontos. Mas ainda assim, o Santos continua na liderança, né? Não com os 35 pontos que poderia ter, mas só com 33. É claro que a rodada ela favoreceu bastante o Santos para continuar ali afastado do segundo, terceiro e quarto, que estão empatados todos com 29 pontos. Mas ainda assim, se a gente tivesse feito a nossa parte e vencido, seria muito melhor. Concordam comigo? Mas ok, gente. Comenta aqui o que vocês acharam dessa partida. E o próximo jogo do Santos é contra o Sport, né? Só na próxima sexta-feira. Então, assim, a gente tem um bom tempo aí de descanso. Dá para recuperar bastante aí. E chegar no próximo jogo já preparados para buscar um resultado melhor, um resultado mais positivo do que apenas um empate, né? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!